Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com a sua vida nesta noite. Quero pedir desculpas aí pelo atraso. Tivemos um problema aí no arquivo para passarmos, mas graças a Deus agora deu certo. E eu quero neste momento agradecer a sua participação, né, desde já. E vamos fazer uma oração, né, agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos concede. Soberano e eterno Deus, Pai bendito e amado que estás nos céus, nós estamos, Senhor, nesta noite, mais uma vez na Tua presença, e queremos Te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá. Ainda, Senhor, que distante do físico, né, mas unidos e reunidos pelo Teu Espírito Santo, nós estamos aí congregando. Queremos apresentar a Ti nesta noite a nossa adoração e meditarmos na Tua palavra, Senhor, meditarmos naquilo que o Senhor tem descrito para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo cuidado que está tendo com as nossas vidas. Obrigado por estar nos protegendo, Senhor, deste mal, deste vírus que tem assolado aí o mundo. Mas Te pedimos a Tua misericórdia, Senhor, que Tu entres com providência, Senhor, para acabar com essa pandemia, seja feita mesmo a Tua vontade, mas se for possível, Senhor, que Tu possa mesmo mudar essa situação, Senhor, para que nós possamos voltar a congregar, a reunirmos e tudo voltar ao normal. Sabemos que não voltará ao normal, mas sabemos que o Senhor está conosco. Sabemos que o Senhor é o nosso Deus, o nosso protetor, o nosso ajudador, e queremos Te pedir que o Senhor venha nos abençoar. Pai amado, nos dê força, nos dê graça. Cuida, Senhor, da vida dos Teus filhos, meu Deus, da mente dos Seus filhos, para que não venha nenhuma opressão, nenhuma depressão, se tornar uma calamidade ainda maior na vida do Teu povo, Senhor. Nós Te pedimos a Tua infinita misericórdia e Te agradecemos no nome de Jesus Cristo, pedindo que o Teu Espírito Santo venha mesmo ministrar em nosso coração nesta noite a Tua palavra, para que possamos estar prontos, Senhor, a ouvir, a aprender, compreender e guardá-la em nosso coração. É o que eu Te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, meus queridos, estamos aí reunidos. A vida dos irmãos, Alexandre, Deus abençoe também, estão aí conosco. Nós paramos a semana passada no capítulo 2, né, de Apocalipse, e eu marquei alguns contextos, aqui no contexto, alguns textos que a gente vai tratar, né, sobre isso. Então tá aí o livro Apocalipse capítulo 1 e 2, nós meditamos a semana passada, né? Iniciamos no capítulo 1 e os contextos que nós temos para estudar com vocês é o que tem dificultado muito a leitura do livro de Apocalipse. Muitos, é o que eu falei a semana passada, muitos têm medo do livro de Apocalipse, outros vão dizer que existe uma dificuldade para entender, mas não é por isso que nós vamos deixar de ler, nós vamos deixar de meditar, porque quando falamos de escatologia, né, nós falamos de estudo do fim, daquilo que está por vir. Então é interessante que nós venhamos analisar tudo isso, tá certo? Mas é um livro que realmente ele tem muita dificuldade pela sua simbologia, não é? E o livro do Apocalipse, ele tem a parte histórica, a parte simbólica e a parte profética, e é necessário que a gente venha conciliar essas coisas, porque senão fica muito difícil de entendermos. Até porque às vezes as pessoas se prendem em datas, que período que vai acontecer isso, e ninguém consegue chegar a uma data real. Então nós não falamos muito em questão de época, se esse tempo é preciso, se é exato, não é?
Então, para isso, nós precisamos estudar muito. E mesmo estudando muito, você vê que existem alguns pastores que eles se especializam, né, na parte escatológica, no livro de Apocalipse, porque a escatologia ela não trata só do livro de Apocalipse, mas ela vai trazer também textos como as 70 semanas de Daniel, textos de Isaías, o próprio Jesus Cristo no capítulo 24, Lucas vai também descrever alguma coisa que Cristo fala, e Paulo fala na segunda carta a Tessalonicenses a respeito disso. Então é um ajuntamento, né? Que nós sabemos que o plano da salvação Deus já tem colocado desde o início, Então, mas existem algumas épocas que a gente não consegue falar com exatidão essas datas. Então nós não vamos nos prender nas datas, tá? É mais ou menos isso, mais ou menos aquilo, porque nós não temos exatidão. E não vamos ficar presos em algo que não temos a exatidão, não é? E também porque a ideia do ser humano é querer saber ano, mês, dia, né? E hora, se possível, né? Porque aí você fica tranquilo e vai se preocupar. Ainda mais que já existe um ditado brasileiro, né? Que o brasileiro ele é assim, né? Ele só se preocupa. Ele vai no médico depois que ele morre, né? Principalmente os homens têm uma dificuldade muito grande para ir para o hospital, para fazer exames, essas coisas. Então ele prefere o quê? Ele prefere tá sempre prorrogando, e às vezes quando vai já não tem mais jeito, né? É só comprar o caixão e preparar as flores e tchau e benção. Então, sempre, o brasileiro sempre deixa para a última hora, e algumas pessoas até após a hora. Mas, então se todos soubessem, né, a que dia, a hora, né, é o que Jesus falou, ele disse, se vocês soubessem, se a gente soubesse que dia que vem o ladrão, a gente ficaria preparado. Mas você vai se preparar? Não, você vai naquele momento. O ladrão vai chegar dia 1º. De quê? De julho de 2020. Que hora que ele vem? Por volta da 1h da manhã. Então, ok. Quando for meia-noite, aí eu vou procurar trancar as portas, eu vou procurar uma arma, eu vou procurar me precaver, não é? E aí acontece, né? Algumas coisas que não estão nos planos e a gente acaba perdendo essa situação. Então, a palavra de Deus, ela nos mostra, então Jesus fala assim, olha, ninguém sabe o dia e a hora, mas você precisa estar pronto, você precisa estar preparado. É óbvio que nós não temos como ficar prontos para o arrebatamento, mas nós temos como vivenciar o que o Espírito Santo de Deus faz na nossa vida dia a dia a respeito de santificação. E aí, com a responsabilidade que me é dada pelo Senhor, eu tenho responsabilidades como ler a palavra de Deus. Não é o Espírito Santo que vai fazer eu ler, ou ele não vai descrever a Bíblia para mim. Eu tenho que ler, eu tenho que dobrar meu joelho, eu que tenho que orar, e o Espírito Santo vai me ajudar, ele vai me impulsionar a glorificar, a exaltar a Deus, a dizer que Jesus Cristo é Senhor. Ele vai me fazer dar glórias ao Senhor por todos os momentos da minha vida, indiferente se eu estou bem ou se eu não estou bem. Com Cristo sempre eu vou estar bem. Eu posso estar sofrendo uma ou outra situação, mas o foco é ser cheio do Espírito Santo. E quando somos cheios do Espírito Santo, passamos a ser conduzidos pelo Espírito, não é? Então é desta forma. Então o livro de Apocalipse, então quando nós falamos escatologia, não estamos falando só livro de Apocalipse, mas estamos falando dos acontecimentos finais, estudos sobre os acontecimentos futuros, né? Nós lemos aqui no versículo, no capítulo 1, quando o Senhor fala com João, né? E ele diz para ele assim, olha, você vai escrever, tá certo? Você vai escrever tudo o que você está vendo.
tudo que você está vendo. Eu estou procurando aqui o versículo para falar para nós lermos novamente. E ele vai dizer que você escreve as coisas de agora e aqui estão por vir. Olha, versículo de número 19 do capítulo 1, se você tiver com a Bíblia aberta aí. Então ele diz assim: escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Então Jesus Cristo descreve para João aqui duas situações. Situações, coisas que estão acontecendo na época que João escreveu isso. Então vamos falar aí aproximadamente ano 29, 30, sei, talvez entre o ano 40. É o que eu disse, não há exatidão. Mas vamos lá. Então, nessa época já estava acontecendo muitas coisas. Por exemplo, já estavam, o espírito do anticristo já estava operando, que Paulo mesmo vai dizer isso na segunda carta a Tessalonicenses, não é? Que nós baseamos no estudo passado a respeito da nova era. Então, imagina só uma coisa. Ele diz: escreve as coisas que você tem visto e que são as que são. Ou seja, que estão acontecendo nesses dias que você está vivenciando aí. E as coisas que depois, ou seja, posteriormente, hão de acontecer. E é isto que vamos falar, porque o que passou na época dos discípulos, na época apostólica, então ok, o Senhor já mostrou para ele e isso aconteceu. Quando Jesus, no capítulo 24 de Mateus, ele responde aos discípulos, ele também usa o mesmo argumento. Não sei se você notou quando nós fazemos a leitura do capítulo 24 de Mateus, porque às vezes a gente não se prende na pergunta, né? E é necessário que nós venhamos entender a pergunta para que venha entender também a resposta, não é? E eles iam saindo do templo quando os discípulos mostram para Jesus a estrutura do templo. Aí Jesus fala para eles, no versículo 2 do capítulo 24 de Mateus: não vedes tudo isso, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Jesus não está falando dos dias que antecedem a vinda dele. Ele está falando do que vai acontecer, ou que aconteceu, mais ou menos até o ano 70. Nós sabemos que por volta do ano 70 que houve a destruição de Jerusalém, que houve a tomada, todas essas coisas, e a destruição do templo. Não é? Então ele pega e descreve. E aí ele assenta no Monte das Oliveiras e começa a falar com os discípulos num particular, né, quando ele chama. E os discípulos falam para ele: dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então agora eles fazem uma pergunta para Jesus que ela tem dois sentidos. Olha, quando serão essas coisas que o senhor está falando aí? Que vai ser invadida Jerusalém, pedra sobre pedra. E eles continuam a pergunta dizendo: e qual sinal que haverá da tua vinda? Segunda situação, e aí ele termina: e do fim do mundo? Então aqui, praticamente, ele coloca três posições para Jesus numa resposta. Quando serão essas coisas que vão derrubar o templo? Não vai ficar pedra sobre pedra. Que sinal haverá da vinda do Senhor, que o Senhor falou que vai voltar? Qual sinal? E qual sinal do fim do mundo? Do final do tempo. Imagina, lá os discípulos estando com Jesus, já pensando no final do tempo. Aí Jesus vem, né, e diz a famosa frase: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos.
Ouvireis de guerra, rumores de guerra. Olhai, mas não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça. Mas veja bem, ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremoto, em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípios de dores. Princípios de dores. Então, vos-ão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, serei odiados por todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Tá certo? Então veja bem. Ele diz que o fim virá depois que o evangelho for pregado a todas as nações, por todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Isso não aconteceu na época dos discípulos. Não aconteceu no período do que chegou próximo aos anos 70, certo? Dos anos 70. Então, Jesus mostra para eles agora também a resposta, mas não a resposta para uma pergunta, mas a pergunta no geral, no contexto geral dela. Quando serão essas coisas? Qual sinal haverá da tua vinda e do final? Então, ele diz que vão entregar vocês para ser atormentados, matar-vos-ão, e sereis odiados por todas as gentes por causa do meu nome. Isso até aconteceu. Isso até aconteceu, tanto que os 12 apóstolos, eles foram mortos nas situações de perseguição e na situação que o povo se levanta, as autoridades, os falsos profetas e também os judeus no literal, né, que não aceitavam a Cristo como Messias, e começou aquela perseguição sobre a igreja. Então culminou na morte dos apóstolos. E sabemos que isso aconteceu por quê? Porque Jesus já disse: eles vão entregar vocês para ser atormentado e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes. Então isso aconteceu lá no passado. E ele vai dizer, e surgirão muitos falsos profetas. Naquela época também surgiu o falso profeta. Só que a multidão de falsos profetas, ela começa a aparecer agora. Ela começa a aparecer agora. E ele diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfria. E quando nós tratamos, o amor se esfria. Então, quando o amor esfria, esfria-se tudo. Esfria-se a doutrina, esfria-se a gratidão, esfria-se a adoração, esfria-se o cultuar original, não é? Esse versículo 12 do capítulo 24, a respeito de multiplicar a iniquidade, o amor se esfria, ele vai casar, ou ele vai entrar em conexão com o texto que Paulo fala em segunda carta a Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 ao versículo 2, ele vai dizer, olha, é necessário que antes venha a apostasia. E o que é apostasia? Não ser, né? O fim do amor pela doutrina de Cristo, o fim do amor pela obra de Deus, o fim do amor pelo conceito de reino que temos aqui na Terra. Porque nós sabemos que a apostasia, apostatar da fé, é você desacreditar da fé. É você colocar agora a fé como algo que não tem mais valor para você. E isso acontece quando vem o aumento da iniquidade e o amor esfria. Por que o amor esfria? O amor esfria pelo fato que a pessoa ela não está convicta em Cristo. Porque aí, logo em seguida, ele fala, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então,
Então não é que nós temos que fazer, eu preciso lutar para perseverar, então eu preciso, é com as minhas forças. Não, não é nada disso. Jesus está dizendo, aquele que perseverar é o que vai ser salvo. Então só vai perseverar aqueles que são salvos. Você entendeu? Então aquele que está no meio de nós, mas não é dos nossos, esse não vai perseverar, como Paulo fala na carta aos Romanos. Ele fala, estão no meio de nós, mas não são nossos. Estão no meio de Israel, mas não são israelita. E por que Paulo diz isso? Porque ele está falando a respeito dos escolhidos, porque Jesus volta para os escolhidos. Jesus não volta para todo mundo. Jesus não volta para buscar uma salvação para todo mundo. Não, é aqueles que foram salvos, aqueles que foram chamados, aqueles que foram resgatados. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer está condenado. Então nós vemos que quando Jesus ele coloca o versículo 12 e o 13, ele fala, vai se multiplicar a iniquidade. Por se multiplicar, ou seja, isso vai acontecer. Por se multiplicar o pecado terrível, vai haver o quê? Agora, o esfriamento do amor, o esfriamento, e nós tratamos assim, o esfriamento da igreja, mas na verdade não é a igreja. É um povo que está na igreja, é um povo que frequenta templo, mas não é um povo que está sendo resgatado por Cristo, ou que foi resgatado por Cristo. Então esse não vai perseverar. Ele não vai perseverar. Ele vai fazer o quê? Ele vai apostatar da fé, ele vai deixar a fé e vai buscar outras coisas. Não é? Ele vai buscar outras coisas. O irmão Alexandre está perguntando aqui, pastor, a Bíblia fala da vinda de Jesus, mas Jesus só não volta para quem morre ou ele vai voltar no literal? Veja bem, nós vamos falar isso mais para frente, mas Jesus ele volta no literal. A vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, é no literal. Aqueles que são salvos e morrem, esses são aqueles que serão arrebatados, que serão ressuscitados e chegarão a Cristo antes da igreja que for arrebatada. Né? Então, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, chega, vamos fazer aqui uma simbologia, vai. Jesus Cristo vem, o céu se abre, o som da trombeta, o alarido dos anjos, e aí vem aquela multidão de anjos. Jesus está agora no resplendor da sua glória. Aí a igreja contempla Cristo e ela vai a Cristo. O restante do mundo vai contemplar, mas não vai sair do lugar. Mas aquele que é de Cristo é o que será tirado deste mundo. Ele será arrebatado, então ele sobe daqui. Então, veja bem, aquele que morre em Cristo, ressuscita e chega em Cristo primeiro. Primeiro do que aquele que está sendo arrebatado, não é? Mas em seguida chega a igreja. Tá certo, Alexandre? Então, é isso aí. A vinda de Jesus, haverá a ressurreição e haverá o arrebatamento, né? Então, ele vem buscar a igreja, que esteja no físico morto ou vivo, certo? Esses fazem parte da igreja, tá certo, irmão? É no literal. Isso é no literal a vinda de Cristo, tá? No literal. Então, muito bem. E ele dizia, esse evangelho do reino será pregado a todo mundo em testemunho. E quando chegar isso, então, depois que o evangelho for pregado em todo mundo, aí virá o fim. Nós, quando olhamos o mapa, né, existe alguns grupos de missionários que eles têm os mapas, né, a respeito de evangelização. Tá certo? Evangelização. E tem muitos lugares que ainda não se ouviu falar de Cristo. A gente acha que pelo fato de a internet está aí, né, todo mundo tem acesso, então todo mundo sabe de Cristo. Irmão, tem gente que não sabe de Cristo. Sabe? Porque ele diz assim, quando o evangelho do reino for pregado, for anunciado, não é dito o nome Jesus Cristo, é o evangelho ser pregado àquela pessoa, ser anunciado àquela pessoa.
Então, quando atingir tudo, porque, veja bem, a pessoa vai hoje em tribos da África, e a África, você sabe que é um contexto grande, não é? O continente africano é um dos maiores, e aí você sabe que existe tribos lá que é no fim do mundo, ou no meio daquele mundo lá, e eles são alcançados hoje. Vamos falar, o evangelho chega lá, alguém, um missionário chega lá e prega para essas pessoas e não tem nenhum êxito naquele momento, né? A partir da saída daquele missionário, continua o ciclo da vida e pessoas vão nascer, e aqueles que nasceram depois que o missionário foi, não teve o evangelho anunciado para ele. Então nós falamos só num olhar grosso no mundo. Ah, não, tem aí a televisão e tal, na internet também tem, está falando de Jesus. Falar de Jesus é uma coisa, e anunciar, nota que ele não diz, e quando for pregado Cristo, ele diz, o evangelho do reino. O evangelho do reino, a complexidade do reino ser anunciada ou pregada a todas as nações, aí virá o fim. Tá certo? Então vamos lá. No contexto geral de Apocalipse, então nós vamos ver isso aí, olha lá. O que é que nós vamos estudar? Grande tribulação, princípio de dores, arrebatamento, juízo final, trono branco, besta, anticristo, falso profeta, lago de fogo e milênio. Tá certo? Alguém pode dizer aí assim, nossa, parece que está fora de ordem. Não é? Os assuntos aí parece que estão fora de ordem. E isso foi proposital que eu coloquei. Por quê? Porque quando nós começamos a falar do livro de Apocalipse, ou a meditar no livro de Apocalipse, a nossa primeira tendência é que vai acontecer na sequência dos capítulos. Então, o capítulo 1, depois vem o capítulo 2, depois vem o capítulo 3. E isso acontece muito, principalmente, tem certas pessoas que fazem estudo do Apocalipse, e quando ele vem falar a respeito dos selos, ele vem falar a respeito do livro. Tem um livro no céu, o livro selado. Né? Isso vai estar lá no capítulo 5, mas só para a gente ter uma noção. O livro, existe um grande livro, e esse livro ele tem 7 selos. 7 selos. E aí, o que acontece? Esse livro tem que primeiro abrir os selos para que se abra o livro. Então abre o primeiro selo, abre o segundo selo, não é? O terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e depois o sétimo. No capítulo 6, ele vai falar a abertura dos 6 primeiros selos. E aí há quem diga assim, olha, quando estiver no período da grande tribulação, aí vai começar a abrir os selos e vai abrir o livro. Por quê? Porque ele está lá no capítulo 5. Aí a pessoa entende que antes de acontecer o que está no capítulo 5, tem que acontecer o que está relatado no 1, 2, 3 e 4. Quando, na verdade, o capítulo 5 é o que antecede as coisas. Como assim? Eu vou te explicar. Por que ele antecede? O versículo 5 está assim, o versículo 1, capítulo 5, versículo 1. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito, ou seja, à direita de Deus tinha um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Versículo 2. E vi um anjo forte, bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos?
E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Certo? Então, ele está dizendo que o livro não foi aberto. Ele está dizendo que quem poderia abrir esse livro? Quem é digno de abrir, desatar os selos e abrir o livro? Quem é digno? Aí no versículo de número 5, vai dizer assim, ó, e disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro como havendo sido morto. E tinha 7 pontas. Algumas traduções vai dizer, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Então vamos lá. Quem é o leão da tribo de Judá? Nós sabemos. Quem participa de escola dominical sabe. Jesus Cristo. Né? Tem até aquela musiquinha que a gente canta. Ele é o leão da tribo de Judá, Jesus. Leão da tribo de Judá, Jesus Cristo. O Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus. O Cordeiro que foi sacrificado lá na cruz do Calvário. Então ele é o único digno de abrir o selo. Por que ele é o único de abrir o selo? Porque ele, como ele descreve que ele tinha... deixa eu ver de novo aqui, para eu não errar. Tinha 7 chifres e 7 olhos. Os olhos são o Espírito de Deus. 7 nós sabemos que é o número completo, o número da complexidade. Certo? Então, sempre quando falamos de 7, estamos um relativismo à divindade de Deus, que é completo. É completo, não falta nada. Então tá, 7 pontas ou 7 chifres. A tradução, tanto do grego quanto do hebraico, vai dizer que o chifre simboliza poder. Então vamos lá. Jesus tem 7 poderes. Ele tem 7 chifres, que são 7 poderes. É óbvio que isso é simbólico, gente, não é? Por isso que nós não podemos nunca, Apocalipse é literal, não é? Porque a gente quer literalizar o quê? As ruas de ouro, o muro de cristal, mas se eu falo que é real as ruas de ouro, as calçadas de cristal, o muro de jaspe e por aí adiante, eu também tenho que dizer que Jesus é um cordeiro que tem 7 chifres e tem 7 olhos. Não é? Mas o relato de Cristo está lá no capítulo 1 que a gente viu. Né? E olhei, e virei para ver quem falava comigo, né? E vi os cabelos brancos, né? Os olhos como chama de fogo. E ele vai descrevendo a figura de Cristo, ele vai descrevendo desse formato. Não é? Então, o que também é um simbolismo, mas está dizendo, né, da idoneidade, da onisciência do Senhor, né, a respeito dos cabelos brancos, né, o cinto no peito, que também é sinal de comando, de autoridade de Todo-Poderoso. E aqui no capítulo 5, ele descreve que o cordeiro, que é o leão da tribo de Judá, que também não é um leão, significa, porque o leão, a gente trata, não é o rei da selva, é o rei dos animais, o leão da tribo de Judá, é ele que reina, todo o poder, né? Então, ele tem todo o poder. Os olhos, os 7 espíritos, são para mostrar ou para simbolizar que, através do Espírito Santo, porque a divindade é trina, através do Espírito Santo, a visão que Cristo tem é de todos os lugares. Por isso que é a onipresença.
Então, onisciência, conhecimento de tudo. Onipotência, todo poder. E onipresença está em todos os lugares. Mas nós sabemos que Cristo está onde? Sentado à direita de Deus. Está lá, à destra e direita. Quem está aqui? Espírito Santo. Mais uma vez nós vamos falar, não é? Então, por isso que quem tem o Espírito Santo é cheio do Espírito Santo. E aquele que é cheio do Espírito Santo, ele é usado para trabalhar no reino de Deus. Por isso que nós não precisamos ficar, irmão, toda oração. Espírito Santo, vem até mim. Para ele vir até você, ele não está em você. E Paulo já diz que ele habita em nós. Se é que ele habita. Mas se eu estou cheio do Espírito Santo, não é toda hora que ele vai ficar vindo encher. Ele tem que... Ô Ismael, eu vou te usar hoje. Eu já sou guiado pelo Espírito Santo. Eu já sou comandado pelo Espírito Santo. Ele habita em mim. Então eu não preciso dizer vem, né? Às vezes a gente usa aquele termo, ai, Deus assopra o Espírito Santo. Irmão, Jesus assoprou o Espírito sobre os apóstolos lá no começo, antes da cruz. Depois disso, ele não fez mais essa menção de assoprar o Espírito Santo. Até porque no capítulo 2 de Atos, nós temos a descida do Espírito Santo. Ou seja, a partir do dia de Pentecoste, o Espírito Santo está no meio da igreja, mas não no meio da igreja, dentro do povo que é igreja de Cristo. E nós sempre falamos, o pastor sempre fala, a igreja invisível, não é a igreja visível. Eu olho para os irmãos e os irmãos olham para mim e todos nós achamos que somos a igreja de Cristo. Agora, quem sabe mesmo quem é de Cristo e quem não é o Espírito Santo. Porque tem muita gente junto conosco que não é nosso, que é aqueles ou que são aqueles que vão criar ou entrar na apostasia, vão se apostatar da fé. Tá? Então, veja bem, o capítulo 5 e o capítulo 6, ele descreve o início das coisas. Porque ele diz, quando o ancião diz assim, eis aí, não chora, eis aí o cordeiro. Então ele está mencionando um relato da ascensão de Cristo. Porque Jesus, antes de ascender ao céu, Jesus desceu até as profundezas do inferno e lá ele saqueou, lá ele tirou aqueles que estavam cativos injustamente, tirou de lá, livrou eles do inferno, pegou a chave da morte e pegou a chave do inferno. Aí ele diz, todo poder é me dado. Todo poder é me dado nos céus e na terra e debaixo da terra. Ou seja, Jesus tem todo o poder, toda a autoridade. Não é? Aí Deus, irmãos, é óbvio que estamos falando de uma divindade, mas que Jesus, ele está no ponto, no fator, na essência de todo poder por ter descido, morrido e ressuscitado. Então o período histórico dessas coisas, relatado no livro de Apocalipse, é muito importante, nós não podemos deixar de lado e ficar só na profecia e na simbologia. Ah, é coisa só para o fim? Não, teve coisas que já aconteceu. Coisas que já aconteceu. No caso do capítulo 5 e 6, descreve o que aconteceu antes da visão de Apocalipse. Antes de chamar João e mostrar a João esta visão. Porque isso aconteceu quando Cristo sobe ao céu, quando ele ascende ao céu, quando ele adentra os céus, ele é recebido com todo o poder e glória. E aí sim, existe lá o livro. E aí acontecem essas coisas. O anjo vai dizer, mas quem é digno? E aí o ancião diz, olha aí, quem está chegando aí, ó? O leão da tribo de Judá, aquele que venceu a morte, venceu o inferno, venceu o pecado, venceu tudo. Vencedor, tudo. Ele é digno de abrir os selos, tá? Mas vamos falar do selo mais para frente, mas só para que a gente entenda que não é sequência. Os acontecimentos escatológicos não se diz a respeito da sequência dos capítulos de Apocalipse. Tá certo? Até porque por meio desse estudo a gente tem que classificar Daniel, e Isaías e mais algumas coisas, mais alguns relatos proféticos lá do passado. Tá certo? Então, mas espera aí, que eu não descrevi todos, né?
Não, sim, falei de todos. Olha lá, a questão também do princípio de dores. Princípio de dores. Quando nós vemos o capítulo 24 hoje, não é? Jesus vai dizer, né? Mas ainda não é o fim. Não é o fim. Terremotos, guerras, porque já vivemos, não vivemos guerra. Já tivemos a Primeira Guerra, já tivemos a Segunda Guerra, isso em fator mundial. E há quem diga, né, que houve a Terceira Guerra Mundial aí, que é esse vírus aí. Não vou nem entrar, né, nesta questão aí. Mas para entendermos, princípio de dores. Se é princípios de dores, então nós já estamos passando um fato há algum tempo atrás. Nós estamos no século XXI, então desde o século XX, ou no final do século XIX, já iniciou-se guerras, fomes, pestes, nós já tivemos tantos. Terremotos, nós já tivemos tantos. Correto? Então, é necessário que venhamos encaixar isso como antecedentes da vinda de Jesus Cristo. Porque nós não sabemos quando as coisas vão acontecer. Nós não sabemos. Mas os discípulos perguntaram quais são os sinais. E Jesus dá aí agora um sinal, alguns sinais. Então, é sinal, irmão, a malária é sinal, a AIDS é sinal como peste, o câncer é sinal como peste, a gripe H1N1, a gripe suína, tantas outras, a doença da vaca louca, coisas que assolaram o mundo, né? E tantas pandemias que já tivemos, o tsunami que teve há uns anos atrás, devastou lá o Oriente. Oriente não, né? O asiático, né? Então o que acontece? Tudo isso são sinais. E aí nós vamos entender que o período da grande tribulação, ele não vamos dizer, literalmente falando de 7 anos. 7 anos de tribulação. Mas ele não será 7 anos. Por quê? Porque não existe a exatidão do tempo, gente. Não existe a exatidão do tempo. O que sabemos é assim, ó, muitas coisas acontecem de 40 em 40 anos, tratando do termo judaico, né? Judaico, israelita. A cada 70 anos existe um sinal. Certo? Existe um sinal. Por exemplo, passou despercebido de algumas pessoas, mas de outros não. Por quê? Porque a cada 70 anos aparece a Lua numa forma maior do que sempre ela esteve. E ou no período desta Lua, sempre vem uma catástrofe. E logo após, não sei quem o ano passado viu a respeito, né? Porque o ano de 2019 completou-se 70 anos. Né? Embora há controvérsias, que o 60º ano completa-se em 2020, não vou entrar nessa questão, porque eu não sou especialista nesse assunto, precisamos estudar mais sobre isso, tá certo? E são situações que você precisa tratar de um modo bem peculiar, senão fica complicado. A gente vai complicar mais do que simplificar. Mas, se tratando de 2019, 60º ano, no calendário judaico, israelita, hebraico, então logo após a Lua, no final do ano apareceu o quê? Apareceu o vírus aí, não é? Foi no final do ano, não foi no começo do ano que ele apareceu. No começo desse ano, o bicho pegou para valer no mundo todo, mas na China, isso aconteceu, foi no ano passado, não é? E as coisas foram meio que ocultas, né? E depois que isso se passou, tá certo? Então, às vezes eu falo para algumas pessoas, nós já estamos vivendo a grande tribulação. Aí a pessoa fica louca, fala que eu estou ficando maluco, porque não é assim, o que eu estou lendo, né? Outros já perguntam o que eu estou bebendo.
Gente, é fácil de entender as coisas que Jesus está falando. Mas é que a gente fica preso, se ficarmos presos nessas questões aí de data, de tempo, mas a Bíblia diz que um ano, um dia para o Senhor é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Ou seja, não tenta entender o tempo de Deus, você não vai conseguir. Portanto, não venha relatar. Tá certo? Então, nós já estamos vivendo a grande tribulação, sim, porque a gente calcula uma imagem assim, são 7 anos, 7 anos, 7 vezes 365 dias, ou 366 dias, tá, beleza, e aí o que acontece? 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio de guerra, perseguição, mas a igreja não vai estar aqui, porque ninguém quer saber de passar nada, ninguém quer saber de passar sufoco, mas nós estamos passando sufoco aí. Nós estamos passando sufoco. E não é uma tribulação que nós estamos vivendo? Fala para mim, você não está atribulado? Nenhum dia desses você teve atribulado? A não ser que você tenha um salário muito bom, né? Mas mesmo assim, que você ficou com medinho de pegar esse coronavírus, você ficou. Teve gente que na primeira semana não tem nem telefone, com medo do vírus sair pelo telefone, pelo zap e pegar a pessoa. Agora não, agora já viu que a situação não é desse jeito, a pessoa até ri, né? Mas quantas pessoas que não fizeram isso? Porque nós não queremos passar. Falou que é dor, nós não queremos. Falou que é tribulação, nós não queremos. Em nenhum momento, não se tem um relato na Bíblia, quer os profetas, ou quer na época da igreja, no Novo Testamento, que vai dizer que cristão não vai passar por tribulação. Nenhum momento. Nenhum momento. Sim, mas tem um texto lá, pastor, o senhor não leu ainda, que o Senhor vai livrar do dia do juízo, irmão. Dia de juízo é uma coisa, dia de Cristo é outra, não é? Nós já falamos sobre isso semana passada. O dia de Cristo é o dia que Cristo volta, a segunda vinda de Cristo. Esse é o dia de Cristo. O dia da glorificação de Cristo. Todo olho verá, todo joelho se dobrará diante do Senhor. Todos terão que reconhecer que Jesus Cristo é o Messias. Beleza, esse é o dia de Cristo. Agora, o dia do cálice de Cristo, ou o dia do juízo, ou o dia do derramamento do cálice, este dia, sim, a igreja não estará. Não estará. Porque aí já é condenação. E nós não vamos passar na condenação. Aquele que estiver em Cristo, aquele que é escolhido de Cristo, aquele que é igreja de Cristo, esse não passa. Tá certo? Então esse é o juízo final. Julgamento do trono branco. Tá? Vamos falar alguma coisa que já estudamos na questão da nova era, da nova ordem mundial, no estudo. O que nós mais falamos foi sobre essa besta, o anticristo e o falso profeta. Lago de fogo. Ápice final daqueles que não ficarão com Cristo. E outro fator polêmico que é o milênio. Então, o que você cria? Eu sou pré-milenista, amilenista, milenista, pós-milenista. Então são situações. Dá-se um ênfase muito grande nesse milênio, período de 1000 anos. Né? Período de 1000 anos. Mas a maior importância não está no milênio. A Bíblia fala tão pouco do milênio. É somente em um capítulo da Bíblia toda que você vai encontrar a questão de milênio. Então não há necessidade, mas as pessoas criam, né? Porque todo mundo tem o direito de pensar o que quiser, não tem? Pode viajar e faz o que... Só que contexto bíblico, qual é o contexto bíblico? Esse que é o problema, tá certo? E nós vamos falar também alguma coisa sobre isso aí. Ok, 70 semanas de Daniel. Então, entre parênteses aí, 7, porque no original, né, ele não diz 70 semanas, diz 77. E aí, mas a maioria dos historiadores e os grandes teólogos, eles vão dizer que 7
simboliza a semana. Ok, não há problema nenhum. Então vamos falar de semanas. 70 semanas de Daniel. Tá certo? Quem não leu isso aí ainda? Se não leu, vai lá. Capítulo 9 de Daniel. Acho que é 9, se eu não me engano. Mas nós vamos falar disso semana que vem. Então ele fala de 70 semanas. E aí eu coloquei pré-Cristo, pós. Por quê? Porque o maior dos entendimentos que se tem até hoje, e isso vários teólogos e especialistas no assunto escatológico, eles vão concluir isso, que as 70 semanas de Daniel, elas não são 70 semanas literais. Porque há também quem trate de literal. Haverá um tempo, né? Só que a conta não fecha, irmão. Sabe, a conta não fecha. Se você for tentar descobrir 70 semanas dividido pelos dias, dividido pelos meses, ou multiplicando para ver quanto dá, não fecha a conta. A conta nunca vai fechar no período que é descrito isso. Por quê? Porque muitas vezes quando ele está falando de tempo, ele está falando de época. Ele deu uma data, 70 semanas. 70 semanas? Não. São épocas. São épocas de acontecimento. O que nós precisamos ver é o que é que está descrito. Não é? Então nós vamos entrar num consenso assim. 69 semanas da visão de Daniel. Veja bem, não é profecia de Daniel, é visão de Daniel. Porque tem muita gente que continua dizendo que Daniel nunca foi profeta, irmão. Ele nunca foi profeta. Tá? Ele é um visionário. Daniel teve visões. Daniel teve sonhos. E o Espírito de Deus trabalhava na vida de Daniel isso de uma forma muito peculiar e maravilhosa, não é? Mas Daniel não era profeta. Então, veja bem, não é a profecia, é uma visão que ele tem. E esta visão, no discorrer delas, você vai encontrar em 69 semanas tudo o que acontece até chegar Cristo. Até que chega o Messias, até que chega o enviado. E depois da vinda de Cristo, ou seja, pós-Cristo, então entramos no período da 60ª semana. Tá? Então, depois de Cristo, até o final, será o cumprimento de uma semana. E isso que complica muitas vezes a pessoa entender. Mas como, né? Porque logo vem na nossa mente assim, peraí, se nós estamos no ano de 2020, o ano começou a contar o nascimento de Cristo. Cristo viveu 33, certo? Então nós estamos, essa última semana, metade dela nós já vivemos, porque se for a última semana, tratando da grande tribulação, ela será dividida em 2. São 2 períodos. Porque a Bíblia vai narrar depois um tempo, 2 tempos e meio tempo. 3 anos e meio. Um tempo, 1 ano, 2 tempos. 2 anos, meio tempo, meio ano. 3 anos e meio. Daí que vem o entendimento que a grande tribulação é um período de 7 anos. Então, 3 anos e meio de falsa paz e tarará, 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 né? E o outro de grande perseguição. Só que, na descrição dessa visão de Daniel, vai dizer que na última semana é o anúncio do Evangelho, do reino de Deus. Por isso que algumas teologias, alguns ministérios, vamos falar, algumas igrejas, alguns pastores, eles têm essa questão do milênio como milênio. Estamos vivendo o milênio
do reinado de Cristo, baseado nisso aí. Então, quando Cristo vem, João Batista anuncia: chegado a vocês o reino de Deus. Aí, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista anuncia Jesus. E Jesus vai dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E esse evangelho do reino será pregado a todas as nações. Então, nesse fator, nesse contexto de que o evangelho é pregado, o evangelho é aquele que traz paz, é o que traz alegria, é o que traz gozo, é o que traz felicidade, é o que traz aliança de Deus para com o homem, que isso sucedeu quando o derramar do sangue de Cristo. Então, esse é o período de aliança, que também é descrito por Paulo na carta aos Tessalonicenses. Que ele diz: haverá aliança, haverá uma aliança. E depois da aliança haverá perseguição. Depois da aliança, haverá tribulação como nunca houve em todo o tempo. Tá certo? Então, esse período, o período de Cristo para cá, é o período da última semana. Se dividirmos ela em anunciar o reino, então até o anúncio do reino, anúncio por toda a terra, do reino, do evangelho do reino de Cristo, é o período da aliança, o período da paz. E por isso que eles classificam como milenista. É o período do milênio. Pode ser, por que não? Por que não? Eu ainda não estudei muito sobre o milênio. Até porque eu acho que os outros assuntos... Óbvio que existe valor no milênio, claro que existe. Mas outras coisas são mais importantes para que se entenda o milênio, porque senão o milênio vai ficar algo meio, né? E tem tanta coisa, irmão, que acontece quando se descreve milênio, que fica complicado, tá certo? Por exemplo, algumas religiões vão dizer a respeito disso aí, do capítulo 65 de Isaías, sobre o novo céu e a nova terra. O novo céu e a nova terra, quando ele é descrito, então, né, tem uma religião aí que vocês sabem, que a única coisa que eles vêm falar pra gente todo dia é: você precisa de ver, você precisa conhecer Jeová, porque o Jeová, ele vai fazer você viver numa paz, onde o leão vai brincar com o cordeirinho e tal. Você já ouviu isso aí? Já bateram na tua porta alguma manhã? Já te acordaram para falar sobre isso? Bem provável que sim, né? Porque os caras, para evangelizar, eles são fortes. Mas veja bem, um contexto que eles trazem, e principalmente alguns vai dizer que é esse período do milênio, haverá 1000 anos de paz, e nesse 1000 anos de paz, é isso que vai acontecer, sabe? As crianças, né? E eles figuram que a criança vai pôr a mão na boca do leão, vai pôr a cabeça na boca do leão, e o leão não vai morder, porque eles têm que viver em paz, e tudo isso, ok? Mas vamos lá então. Vamos ler o capítulo 65 de Isaías, até porque é 8h40, né? Nós temos 20 minutinhos, 19 minutos para terminar o estudo de hoje, e vamos fazer com bastante calma para que a gente consiga entender bem, né? Então, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui. Deu certo? Então você acompanha na sua Bíblia aí. Diz assim, versículo 17 do capítulo 65. Vejam, eu vou criar um novo céu e uma nova terra. As coisas antigas nunca mais serão lembradas. Nunca mais voltarão ao pensamento. Por isso fiquem para sempre alegres e contentes, por causa do que vou criar. Farei de Jerusalém uma alegria e de seu povo um regozijo. Exultarei com Jerusalém e me alegrarei com o meu povo. E nela nunca mais se ouvirá choro ou clamor. Aí não haverá
mas crianças que vivam alguns dias apenas, nem velhos que não cheguem a completar os seus dias, pois será ainda jovem quem morrer, com 100 anos. E quem não chegar aos 100 anos será tido por amaldiçoado. Construirão casas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e comerão seus frutos. Ninguém construirá para outro morar. Ninguém plantará para outro comer. Porque a vida do meu povo será longa como a das árvores. Meus escolhidos poderão gastar o que suas mãos fabricarem. Ninguém trabalhará inutilmente. Ninguém gerará filhos para morrerem antes do tempo, porque todos serão a descendência dos abençoados de Javé, juntamente com seus filhos. Antes que me invoquem, eu responderei. Quando começarem a falar, eu já estarei atendendo. O lobo e o cordeiro pastarão juntos. O leão comerá capim junto com o boi, mas o alimento da cobra é o pó da terra. Em todo o meu Monte Santo, ninguém causará danos ou estragos, diz Javé. Tá certo? Então veja bem, se esse texto de Isaías, capítulo 65, do versículo 17 até o versículo 25, está se tratando do período do milênio, então, no fim do milênio, haverá outra ressurreição, então, né? Porque nós teremos uma ressurreição, como eu estava falando para o Alexandre, respondendo a pergunta dele, aqueles que morreram em Cristo ressuscitam no dia do arrebatamento. Se falarmos que no período da grande tribulação, uma teologia que eu também usava, só que quando você estuda mais, você percebe que tem coisas que não batem. Então vamos lá. Um dos fatores que é usado na teologia pré-dispensionalista a respeito do milênio, ou a respeito do final, grande tribulação, né? Dividido em 7 anos, 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio de grande perseguição, e do anticristo, do reinado do anticristo. E nesse período tratamos a respeito de que aqueles que não forem fiéis a Cristo e eles não vão no dia do arrebatamento, eles não são arrebatados, então eles ficam aqui na terra. Não é? E quando eles ficam aqui na terra, então vai se dizer que nesse período que eles vão se atormentar, e esse é o grande medo que o povo tem do sinal da besta, né? O 666, porque se você não tiver como comprar e tal, você vai morrer. E aí você vai ter que provar com a sua vida que você é de Cristo. Você vai provar com a sua vida que você é de Cristo. E aí, depois, quando isso acontecer, que você morrer, mas não negar o nome de Cristo, certo? Você não negar o nome de Cristo, aí você é salvo. Nota que o Espírito Santo não está mais na terra, porque no arrebatamento da igreja, o Espírito Santo sobe. Ele não fica. Ele não fica. Ele sobe. Quem ficar, vai ficar sozinho. Ele não sobe. Correto? O Espírito Santo sobe com a igreja. Ok. E aí ele precisa provar com a sua vida. Quando ele prova com a sua vida, aí ele vai morrer decapitado, sei lá,
e aí ele vira um mártir. E esse mártir depois, ele vai pedir para o Senhor vingar o sangue dele. Isso na teologia pré-dispensacionalista. Tá? É isso que vai dizer. E aí, né, enquanto a igreja estiver com Cristo, haverá todos os 3 anos e meio de muita confusão, onde será derramado o cálice do Senhor, e esse cálice vai trazer muita mortandade, muita dificuldade, e tarari, tarará. E aí vem Jesus, aí volta Jesus. Mas aí estaremos falando de uma terceira vinda de Cristo. E não conseguimos encontrar isso no contexto bíblico, uma terceira vinda de Cristo. E aí Cristo vindo nessa terceira vez, aí ele vai implantar o milênio. Então note que nós tivemos aí uma ressurreição daqueles que morreram em Cristo e ressuscitaram no dia do arrebatamento da igreja. E teremos, nessa terceira vinda de Cristo, outra ressurreição daqueles que morreram no período da grande tribulação. Isso na teologia pré-dispensacionalista. E aí vem o período do milênio. E nesse período do milênio, que é um reinado de Cristo aqui na Terra, Cristo institui o seu trono lá no jardim do Getsêmani, e de lá ele governará todo o mundo, todas as nações. O diabo é preso por 1000 anos, tal. Então todos verão o reinado de Cristo. Só que pensando assim, nesse reinado de Cristo, muitos se achegarão a Cristo. Porque quando Satanás é solto no final do período do milênio, então ele volta a atormentar as nações e ele enganará a muitos. Não enganará a todos, mas enganará a muitos. Ou seja, eu estou querendo dizer que aqueles que não são enganados pelo diabo é porque se decidiram por Cristo. E haverá guerra, e haverá mortes. E aí, para que venha no descorrer, porque no capítulo 21 de Apocalipse, deixa eu só confirmar para não errar, capítulo 21, ele vai descrever assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Correto? Então, nessa descrição de João, se tratando, porque o milênio é falado ou é descrito no capítulo 20, aí eu volto a lembrar que se colocarmos na ordem cronológica do livro, então, óbvio que o capítulo 21 vem após o capítulo 20. Então, o novo céu e a nova terra vem depois do milênio. Então, aqueles que morrem no milênio e decidiram por Cristo, então eles também precisam ressuscitar para entrar nesse novo céu e na nova terra, que será para toda a eternidade. Você entende? Aí nós estamos falando de 3 ressurreições. E a Bíblia diz que é uma ressurreição. Ela só cita a ressurreição no arrebatamento da igreja. Então nós não conseguimos contextuar na parte escatológica a questão de 3 ressurreições de pessoas que morreram por Cristo. E hoje eu vejo a dificuldade que se tem, porque se nós não conseguimos ser fiéis a Cristo com o Espírito Santo em nós, correto? Aí eu tenho que usar o termo que eu também faço parte daqueles que, quando peca, perde o Espírito Santo, perde a salvação, depois conquista de novo, nesse perde, conquista, não é? Só que hoje eu não vejo mais assim. Porque quando Cristo diz que aquele que é dele, ninguém o toma, ninguém o arrebata da sua mão, então não tem porquê eu ser tirado de Cristo por causa do pecado. Porque Cristo, ele pagou o pecado que era meu. E agora eu não sou mais uma criatura pecaminosa. Eu sou uma criatura renovada, santificada, purificada pelo Espírito Santo,
pelo sangue de Cristo, e que, se acontecer de eu pecar, se escorregar e tiver cometido um pecado, ser-lhe-á perdoado. Ser-me-á perdoado, vamos dizer que eu estou falando de mim. Então, se o Espírito Santo não é capaz de fazer com que eu me santifique a ponto de ser arrebatado com a igreja, como que eu serei capaz de me tornar santificado, provando que Cristo é Senhor da minha vida num período de perseguição? Porque uma coisa eu estou falando aqui, não, eu sei que a Bíblia está escrito isso, mas não está escrito isso. Então não está escrito isso. Então eu preciso entender que aquilo que o Senhor descreveu é o que vai acontecer. Eu não posso colocar mais nada. Eu não posso criar situações, primeira chance, segunda chance, terceira chance, quarta chance. Então o ser humano, aquele que não quiser Cristo agora, ele tem a chance da grande tribulação. Ah, tá, na grande tribulação, tá, ele conseguiu escapar e no tal, ele tem a chance agora no milênio. Fica difícil de entendermos. Por isso que a Bíblia vai dizer que o Senhor virá, arrebatará a sua igreja. É uma vez só. Então, no período de questão do milênio, ou tratando aqui desse contexto, então, quando nós olhamos o capítulo 65, ele é claro, irmão, ele é muito claro. Muito claro. Vamos voltar aqui ao slide, no versículo 17. Ele está dizendo, aqui a colocação dele em Isaías, né, e isso o profeta Isaías escreve, vejam, eu vou criar, ele está dizendo o que Deus vai fazer. Eu vou criar um novo céu e uma nova terra, as coisas antigas nunca mais serão lembradas. Capítulo 21 do Apocalipse vai dizer, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe mais. Tudo isso foi tirado. Tudo isso foi tirado. E aí vem desenrolar um novo céu e uma nova terra. E isso é pós. Tá? Quando a gente chegar lá, a gente vai ver que é pós o julgamento do trono branco. Então, ok, condenou quem tinha que condenar? Está condenado. E lançou o inferno e a morte no lago de fogo. E lançou a besta, o anticristo e o falso profeta no lago de fogo. Todos foram jogados. E o diabo e os seus anjos foram lançados no lago de fogo. E todo aquele que não for achado o seu nome escrito no livro da vida, que é o livro que está falando no capítulo 5 de Apocalipse. Não tem o nome escrito no livro da vida? Esquece, irmão, já era. Não tem meio nem mais. Ah, mas no teu nome eu profetizei. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Vocês praticavam a iniquidade. Vocês praticavam a iniquidade. Então, ok. Beleza. Aí agora ele cria um novo céu e cria uma nova terra. Para quê? Para que agora vamos viver na eternidade. E ele diz, olha, eu vou criar. Tá certo? As coisas antigas nunca mais serão lembradas, nunca mais voltarão ao pensamento. Ou seja, ninguém vai lembrar de nada. Vão ficar sempre alegres, contentes com o que Deus vai criar. Certo? Haverá regozijo, exultação, alegria, tanto de Deus para com o povo, e imagina o povo para com Deus. E nela nunca mais se ouvirá choro ou clamor. Se não ouvirá choro e não ouvirá clamor, não haverá também morte. Ah, mas o senhor leu aí sobre morte. Então vamos lá. Não haverá crianças que vivam alguns dias apenas para velhos que não cheguem, porque lá não haverá. O que não haverá? Nascimento de criança. Vai haver no céu nascimento de criança? A Bíblia não relata nada disso. Ela diz, aí não haverá mais crianças que vivam alguns dias apenas, nem velhos que não cheguem a completar os seus dias, pois ainda será jovem quem morrer com 100 anos. Notem que ele diz que não haverá no céu o quê? Embora ele está dizendo no céu, não haverá morte, nem pranto, nem dor, nem clamor. Não haverá mais isso. Ele está simplesmente simplificando uma simbologia para que você entenda. Olha só, não é?
ainda jovem que morrer com 100 anos, quem não chegar aos 100 anos será tido por amaldiçoado. Haverá maldição, irmãos? Com Deus haverá alguma maldição? Claro que não. Ele está colocando isso para a gente só para a gente entender, porque o ser humano é difícil de entender. Então ele simbolizando que quem morrer, quem não chegar aos 100 anos será tido por amaldiçoado. Então, como não haverá maldição, todos passarão de 100 anos. Por quê? Porque estaremos vivendo a eternidade. Novo céu e nova terra é eternidade com Deus, é eternidade com o Senhor. Não haverá sol, não haverá lua, por quê? Porque o resplendor da glória do Senhor vai alumiar, vai clarear tudo. Então não haverá mais, vamos dormir porque agora é de dia, é de noite, aliás, amanhã cedo a gente acorda e vamos conversar de novo. Nada. E ele está dizendo, olha, construirão casas, nelas habitarão, para que você faça agora uma simbologia, você faça uma projeção de pensamento. Que maravilha que será você fazer a tua própria habitação, plantar e comer os seus frutos, porque você não precisa plantar para ninguém, você não precisa plantar para vender, não precisa trabalhar para comer, nada disso. Isso que você vive hoje aqui, você não viverá na glória. A vida do meu povo será longa como a das árvores. A longevitude das árvores é coisa estrondorosa, mas não vai viver o período. Mas ele está dizendo sobre longanimidade, longânimo, por muitos e muitos e muitos e muitos e muitos e muitos, que se diz eternidade. Certo? Então, olha lá, ninguém trabalhar inutilmente, porque uma das coisas que mais aflige o homem hoje é trabalhar, não é? Ninguém gerará filhos para morrerem antes do tempo. Porque lá não haverá geração de filhos. Haverá geração de filhos? Não, nós estaremos um corpo glorificado, onde sexo não faz parte. Se Deus quisesse que houvesse sexo, tudo bem, mas não faz parte, não tem o porquê. Você entendeu? Não haverá porquê. E vamos lá. Vamos terminar essa colocação e aí terminaremos o estudo porque bateu aqui 21 horas. Certo? Antes que me invoque eu responderei. Por quê? Porque não é necessário. Não é necessário falar, Deus, eu estou aqui com o meu pensamento, eu estou aflito hoje. Não existe aflição. Não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais preocupação, não haverá mais nada disso, não é? Aí ele vai e coloca uma simbologia, imagina, simbologia. O lobo e o cordeiro pastando junto. Hoje é impossível isso, por quê? Porque a natureza hoje é assim. O lobo, o cordeiro faz parte da cadeia alimentar do lobo. Tá certo? O leão, o lobo, o boi, ele faz parte da cadeia alimentar do leão. É isso que ele fala. No meu Monte Santo ninguém causará dano ou estragos. Por quê? Porque lá viveremos a eternidade com glória ao Senhor. Somente glorificar e exaltar a Deus, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, a Ele toda a plenitude. E é isso, irmãos. Tá? Então nós vamos continuar semana que vem e aí a gente vai começar a descrever, né, essas primeiras coisas que nós falamos aqui. A gente vai começar a descrever até as 70 semanas de Daniel. Vamos falar sobre isso aí, tá? Então se você tiver alguma coisa, alguma dúvida ou quer saber algo mais específico sobre isso aí, pode nos mandar aí manda no WhatsApp ou manda no Face mesmo. Olha, pastor, eu preciso saber sobre isso aqui, ó. Olha, né? Eu tenho uma ideia, ou eu fui ensinado dessa forma. Porque eu também fui ensinado de algumas formas que hoje a Bíblia me mostra o contrário. São situações. Mas nós não vamos ficar lamentando, vamos atrás da verdade, vamos viver a verdade que é em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tá certo? Meu querido, que Deus te abençoe, que Deus dê graça a cada um de vocês. Obrigado por cada um de vocês. A Renata colocou aqui, pena que não vai existir o mar, acho lindo o mar. Porque quando nós olhamos com a visão humana, não é? As maravilhas que Deus fez, vamos pegar só assim, Renata,
é lindo contemplar o mar, né? Tudo aquilo, aquelas ondas, a praia. Mas vamos mais longe, vai. Os pássaros cantando sabe, o céu no seu final de tarde, quando o sol está se pondo, né? E o céu fica colorido. Gente, aquilo é maravilhoso, é esplendoroso. Agora imagina, você não vai sentir falta do mar, porque primeiro você não vai lembrar que houve mar, né? Não haverá lembranças. Não haverá lembranças do passado. E até porque nós estaremos diante do Criador do mar, do pássaro, da natureza. Não é? Então, imagina como ficaremos diante do Senhor. Óbvio que não é esse sentimento humano que temos aqui, não é? Mas imagina, irmão, você está diante da glória de Deus, da glorificação de Cristo. Né? Se os querubins, os serafins ficam diante dele e a única coisa que eles conseguem dizer é santo, 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 santo é o Senhor dos Exércitos, santo e magnífico em seu poder e glória. Imagina nós agora, diante do Senhor, diante do Criador, diante da divindade dessa trindade. Irmãos, será maravilhoso. Se é maravilhoso contemplar o mar, imagina contemplar a glória de Deus, a glória de Cristo, nosso Salvador. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que o Senhor possa trabalhar em cada um de nossos corações, que o Espírito Santo venha mesmo trazer a revelação da palavra dele para nós e a cada dia nós venhamos aprender mais do Senhor. Eu quero orar com vocês. Se você puder fechar os teus olhos, feche, vamos agradecer a Deus por esse período e eu espero vocês a semana que vem, se Deus assim permitir. Na quarta-feira que vem estaremos aí dando continuidade a esse estudo, né, que é bem complexo. E amanhã, se Deus permitir, estaremos lá na sede com o pastor Samir, na central, onde o pastor estará continuando no capítulo 19 do livro de Atos. Tá certo? Pai querido e amado, eu quero te agradecer, Senhor, por esta oportunidade de estar aqui com os teus filhos, ainda que distante, mas através das redes, através da unificação do teu Espírito Santo, da unidade que o teu Espírito nos traz, nos coloca. Eu quero te agradecer por isso, Senhor. Obrigado pelo teu Espírito descrever em nosso coração a tua palavra. Nos ajuda a entendê-la, a compreendê-la cada dia mais, Senhor, porque sabemos que a tua palavra se revela à nossa vida em todos os dias. Me ajude, Senhor. Coloca no meu coração mais desejo pela tua palavra, mais vontade de estudar a tua palavra, mais desejo de estar orando ao Senhor, mais desejo de viver e vivenciar o teu reino, Senhor, e também anunciar a Cristo como Senhor e Salvador daqueles que o creem. Pai amado, eu te peço a tua bênção sobre a vida dos teus filhos, que eles tenham uma noite abençoada, Senhor, que eles tenham um sono abençoado, um sonho dos justos, que o Senhor nos dê graça e que amanhã, Senhor, um novo dia, um novo rear, uma nova promessa do Senhor estará se cumprindo na nossa vida. É o que eu te peço e te agradeço, em o nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Meus queridos, Deus abençoe, uma boa noite, fiquem com Deus, obrigado a cada um de vocês e continue orando pela nossa vida, estamos orando por vocês aí, tá certo? E até a semana que vem, nesta live aí do estudo do Apocalipse, mas amanhã estaremos juntos lá na central, se Deus assim permitir. Deus os abençoe, Deus os guarde, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até mais. Fiquem com Deus.